Oi. Bom, hoje eu vim falar um pouco sobre Frankenstein, da Mary Shelley. Eu já li esse livro já tem algum tempo, uns 3, 4 meses atrás, só que eu acabei esquecendo de fazer um vídeo na época, então tá aí. Bom, antes vou dar um panorama bem curto sobre a vida da autora. A Mary Shelley nasceu ali no finalzinho do século XVIII, né, no ano de 1797. O seu pai era um filósofo chamado William Godwin e sua mãe uma feminista e escritora chamada Mary Wollstonecraft. Inclusive uma feminista bem importante para a época, bem influente. Em 1814, ela conhece o seu futuro marido, né, o Percy, de quem ela vai herdar o sobrenome, né, o Percy Bysshe Shelley. Eles fogem de casa junto com a sua meia-irmã, a Claire, e durante o verão de 1816, um verão muito chuvoso, eles acabam ficando presos na casa de um amigo dele chamado Lord Byron, que também era um escritor, e eles passavam o tempo lendo histórias um para o outro, né, na biblioteca da casa. Os livros, a maioria, escritos em francês ou alemão. O Lord Byron então propõe que eles escrevessem uma história de fantasmas para entreter e para passar o tempo. Eles aceitam e começam a escrever. E a Mary Shelley, ela termina esse desafio, ela escreve uma história até o fim, né? Inicialmente ela escreveu um conto, só que por incentivo do Percy, ela acaba estendendo para um romance, que é o que a gente conhece hoje como Frankenstein. Bom, a vida da autora foi marcada por mortes, por cenários, por diversas mortes de pessoas próximas. A começar pela sua mãe, né, que ela nem chegou a conhecer. A mãe da Mary Shelley, né, a Mary Wollstonecraft, faleceu pouco tempo depois, alguns dias depois do parto. Então ela nem chegou a conhecer a mãe. Ela perdeu uma meia-irmã, que acabou se suicidando. A esposa do Percy, que na época que ele se relacionou com ela, o Percy já era casado, já tinha filho e tal. Ela também se suicidou por desilusão, né, por ter sido abandonada pelo marido. O filho da sua meia-irmã, que fugiu com ela, chamada Claire, né? Eu não lembro o nome do filho, mas esse filho também acabou falecendo. A própria Mary Shelley teve vários filhos, se não me engano, ao longo da vida dela, ela teve uns 4 ou 5 filhos, e todos, com exceção de um, faleceram. E o próprio Percy acabou morrendo no ano de 1822, no meio de uma tempestade no barco, que ele estava com um amigo, né? Então, a vida da Mary Shelley foi marcada por muitas mortes. E não é de se admirar que as suas obras também tivessem essa característica, né? De ter a morte muito presente, né? E não é diferente aqui em Frankenstein. Então, vamos para a obra. Bom, agora sobre Frankenstein. Bom, eu vou dar uma resumida aqui na história, até porque a maioria, se não todo mundo, já conhece. Ainda que as pessoas que nunca leram o livro já assistiram um filme, viram uma série, ou, enfim, conhece a história de Frankenstein. Bom, a história é basicamente de um doutor, de um médico, um estudante de medicina chamado Victor Frankenstein, né? O doutor Victor Frankenstein. Ele começa a se interessar por estudos envolvendo reanimação de corpos mortos, começa a fazer experimentos, inclusive começa a roubar cadáveres de cemitérios, começa a fazer experimentos por conta própria, escondido e tudo mais. Em um desses experimentos, no qual ele junta partes de diferentes cadáveres, inclusive partes de animais mortos, e aplicando a uma descarga elétrica, ele consegue dar vida a um ser, uma criatura. Quando ele vê essa criatura, ele fica horrorizado, foge de medo. Após um tempo, seus familiares começam a morrer. E ele desconfia, na verdade, ele tem certeza que o responsável por essas mortes é o monstro que ele deu vida, o que de fato é verdade. Porém, mais tarde na história, a gente vai ter a visão, né, a perspectiva da criatura, né, do porquê que ele fez aquilo. Bom, inicialmente a criatura queria apenas ser amada, ou pelo menos aceita pelas pessoas. Ele começa sendo uma criatura até bem gentil, só que ao receber apenas ódio, pauladas e ser hostilizado pelas pessoas, ele passa a odiar a vida e odiar ainda mais aquele que foi o responsável por lhe dar a vida, por lhe trazer ele à vida. Ele passa a odiar o Victor Frankenstein. E ele decide, então, destruir a vida do cientista que foi responsável por lhe dar a vida. No caso, uma vida miserável. Após perder todos os seus entes queridos, todos os seus familiares, movido por ódio, o Dr. Victor Frankenstein decide por fim a criatura que ele mesmo deu a vida. Ele decide perseguir até os confins do mundo a criatura e matar com suas próprias mãos. No fim das contas, eles chegam até o Ártico, só que o Victor Frankenstein acaba não resistindo e morre. Vendo aquela cena, a criatura
movida por um certo remorso, talvez até arrependimento, decide por fim a própria vida, já que o único motivo dele estar vivo não vivia mais, né. O único que o compreendia não estava mais vivo. Enfim, a história é basicamente isso, no fim das contas, todo mundo morre. Bom, Frankenstein é tido como a primeira obra de ficção científica da história. Ainda que não seja efetivamente a primeira, assim, de fato a primeira, a gente pode concordar que é a primeira grande obra a pegar um elemento, de fato de cunho científico, de utilização no meio científico, no caso a eletricidade, as descargas elétricas, como não apenas mencionar na história, mas colocar como um elemento constitutivo do texto literário e com uma importância na trama central. Uma coisa interessante de obras de ficção científica é que esse elemento científico é justamente o responsável por aproximar a ficção do mundo comum, de nós, né, da realidade. Assim, a gente pode dizer que a ficção científica estaria meio que no meio do caminho, no meio termo entre a fantasia e a realidade. Nesse sentido, a gente pode definir a ficção científica como sendo a fantasia que conseguiu se unir à realidade. A fantasia que conseguiu criar um elo, um vínculo com a realidade, como um tipo de fantasia mais próxima a nós. Então, por exemplo, uma pessoa que consegue reviver corpos mortos, que consegue dar vida a alguém num passe de mágica de uma hora para outra, isso é fantasia. Agora, um cientista que, num experimento, costura partes de cadáveres diferentes e até mesmo partes de animais, aplica uma descarga elétrica e com isso consegue reanimar cadáveres, isso é ficção científica. Um mago que com a sua varinha mágica ou com o seu cetro poderoso consegue viajar no tempo e ir para o lugar que ele quiser, na hora que ele quiser, isso é fantasia. Um cientista que constrói uma máquina do tempo ou viaja num buraco de minhoca e faz exatamente a mesma coisa, é ficção. Veja que, ainda que os elementos sejam muito semelhantes, ou melhor, ainda que os acontecimentos, que o ato seja muito semelhante, é justamente esse elemento científico que é responsável por diferenciar a ficção da fantasia e trazê-la mais próxima a nós, torná-la mais palpável, mais imaginável. Tem um livro muito interessante chamado Imaginação Educada, do crítico literário Northrop Frye. Muito interessante esse livro. Eu já falei sobre ele aqui no canal. Ele tem uma frase dele nesse livro que é muito interessante, ele vai falar o seguinte: "A literatura nos refina a sensibilidade". Eu digo um pouco mais aqui. Se a literatura nos refina a sensibilidade, e se a fantasia, por exemplo, dá asas à nossa imaginação, então é a ficção científica que abre o caminho para todo o progresso e avanço, tanto científico quanto tecnológico. Outra coisa que vale mencionar é que Frankenstein é uma das obras únicas da história da literatura. Assim, de certo modo, todo livro é único, mas Frankenstein é uma daquelas obras que parece que foram escritas no momento certo e que tem o tema exato para penetrar na sociedade de forma a mudar a mentalidade das pessoas e se tornar um verdadeiro clássico. Uma das obras únicas. Então, por exemplo, como de igual importância a Frankenstein, a gente pode citar outras obras, como por exemplo a Divina Comédia, escrita exatamente no século XV e que foi responsável por moldar a nossa percepção de céu e inferno, ainda que não seja fora de um cenário religioso, mas ainda assim a nossa percepção do que é ruim, do que é bom, do que é castigo, do que é tortura, do que é o mundo além desse, a ideia de sobrenatural, tudo isso é influenciado, inevitavelmente, pela Divina Comédia, pelo Inferno de Dante, né? Outra obra, Utopia, escrita exatamente no comecinho do século XVI, ali 1500 e pouco. Uma obra que fala sobre um mundo novo, exatamente no período das grandes navegações, em que um novo mundo, um novo continente estava sendo descoberto. Outra coisa muito interessante e que torna Frankenstein uma obra única, ímpar na história da literatura, é que além desse aspecto de ficção científica, ele também possui um aspecto muito fantasioso. Hoje a gente não consegue
a gente tem um pouco de dificuldade de enxergar isso, porque a gente olha para a eletricidade com um olhar mais cético, mais científico, por assim dizer, né? A gente meio que, de certa forma, decifrou as possibilidades, as utilizações da eletricidade. Mas veja, essa obra foi escrita no comecinho do século XIX. Ela foi publicada em 1818. E nessa época, os estudos sobre eletricidade estavam explodindo. Toda hora surgiu uma nova descoberta, uma nova utilização. Então, a eletricidade foi um dos grandes pontos de virada da história da humanidade, não apenas dos ingleses, da Europa, mas de toda a humanidade. Assim como, por exemplo, o domínio do fogo, a invenção da escrita, a criação da moeda, né, do dinheiro. A eletricidade é um desses pontos de virada da humanidade, que representa um grande avanço. Mas a eletricidade tem um algo a mais, tem algo diferente, que a diferencia. Porque, por exemplo, o fogo, por mais importante que tenha sido o seu domínio na culinária, na proteção, na confecção de ferramentas, o fogo tem uma utilidade prática e direta, que é esquentar, né? O fogo esquenta. Por mais que hajam diversas utilizações, ele serve para uma coisa, que é esquentar. Então, você quer derreter o metal, você usa o fogo, porque o fogo esquenta. Você quer cozinhar a comida, cozinha com fogo, porque o fogo esquenta a água e cozinha o alimento. Enfim, é uma utilização prática e direta. Já a eletricidade não. A eletricidade, aqui nesse contexto, no comecinho do século XIX, era vista quase como um pozinho mágico, como tendo mil e uma possibilidades. Então, por exemplo, com a eletricidade você podia... a eletricidade podia ser transformada em energia cinética, né, em movimento. Podia ser transformada em calor, aquecendo um metal. Ela podia ser transformada em luz, né, no caso da lâmpada incandescente, podia ser armazenada numa bateria, diferente do fogo que não dá para guardar, a eletricidade você podia guardar numa bateria. Então veja, eram muitas possibilidades e tornava esse elemento que hoje tem um cunho científico quase que como algo fantástico. Outra coisa interessante de se mencionar é que o subtítulo original da obra, né, é O Prometeu Moderno, né, Frankenstein, né, Dr. Frankenstein ou O Prometeu Moderno. E Prometeu, segundo a mitologia grega, pelo menos uma das versões da história, é um ser parente dos deuses do Monte Olimpo, né? Parente de Zeus. Na verdade, a gente pode dizer que Prometeu era uma espécie de primo de Zeus, né? Porque Prometeu era filho de um titã chamado Jápeto, enquanto Zeus era filho de um titã chamado Cronos. E Cronos era irmão de Jápeto. Então, Prometeu era meio que primo de Zeus e Poseidon, enfim. E Prometeu, segundo a história, durante o processo de criação da humanidade, Prometeu, visando dar conhecimento e instrução, iluminação para as pessoas, ou algo assim, rouba o fogo, que era pertencente unicamente aos deuses, e dá o fogo aos seres humanos. E assim o ser humano tem o domínio do fogo. E por causa dessa insolência, né, de roubar algo que era exclusivo dos deuses e dar aos meros mortais, ele é eternamente punido. E ainda falando da Grécia, outra coisa que vale mencionar é que os gregos acreditavam no quinto elemento, que seria o éter, né? Que seria o elemento responsável, o elemento superior a todos os outros quatro, né? Que seria responsável por moldar toda a dimensão celestial e os astros, enfim. Toda a estrutura celeste seria composta por esse éter, que seria o quinto elemento, ou também a quinta essência, né? A quinta essência. E nesse sentido, a gente pode enxergar a eletricidade como sendo, de uma certa forma, esse quinto elemento. Então você tinha, por exemplo, água, fogo, terra e ar. Água tem nos mares e rios. A terra sob nossos pés. O ar à nossa volta. O fogo, apesar de diferente, a gente já tem um domínio sobre ele. Então a eletricidade seria esse quinto elemento, esse elemento que não provém de nós, mas que vem dos céus, que cai dos céus. Até como a forma como o raio, né, o relâmpago, o raio cai da nuvem para o chão,
A eletricidade tem esse aspecto de ser algo que provém não daqui da Terra, mas de um plano superior. E sendo a eletricidade esse quinto elemento, esse elemento pertencente exclusivamente aos deuses, quem ousar roubar esse elemento divino e dar aos seres humanos seria não apenas severa, mas permanentemente punido, assim como Prometeu foi. Uma outra história também interessante, que se assemelha a essa, tá não na mitologia grega, mas sim no texto bíblico, né, na Bíblia Sagrada, que é a história da Torre de Babel. Apesar de parecer muito distante, muito diferente uma história da outra, ela se assemelha muito. Ela conta sobre um intento de homens que querem alcançar os céus através da construção de uma torre. E Deus, vendo isso, decide punir esses homens arrogantes, confundindo-lhes as línguas, de modo que eles não compreendam mais o que um ou outro estão falando. Então eles são, assim como Prometeu, eles são permanentemente punidos. Na história de Prometeu, o elemento exclusivo dos deuses, o elemento divino, é o fogo, porque através dele o ser humano teria conhecimento. Então, no fim das contas, o conhecimento seria exclusivo dos deuses. Mas enfim, o fogo seria esse elemento divino. E quando Prometeu rouba o fogo e dá aos seres humanos, ele é punido com uma punição eterna. Na história bíblica da Torre de Babel, o elemento exclusivo de Deus é o céu, habitar o céu, né? Algo que só pertence a Deus. E quando o ser humano tenta por conta própria alcançar os céus, ou seja, alcançar a Deus, eles são punidos eternamente. Como? Com a confusão de línguas, ou seja, um não compreendendo o outro. Já aqui em Frankenstein, o elemento dos deuses, por assim dizer, seria a própria eletricidade, porque através dela o ser humano poderia alcançar a imortalidade. Um atributo dos deuses. E quando esse elemento, que é exclusivo dos deuses, no caso a imortalidade, é dada a um mortal, a um ser humano, no caso uma criatura feita de cadáveres, né? E quando isso acontece, o responsável por essa insolência, né, esse Prometeu moderno, ele é punido pelos deuses, não apenas com a sua própria morte, mas também com a morte de todos os que ele ama. E esse é justamente o enredo de Frankenstein. Ou seja, toda a história de Frankenstein, desde o momento que a criatura acorda até o final do livro, né, o final da história, pode ser compreendida como a punição de Prometeu, desse Prometeu moderno, por tentar dar algo que era exclusivo dos deuses aos mortais, aos seres humanos. O fogo de Prometeu é a eletricidade de Victor Frankenstein. Nesse sentido, Frankenstein pode ser visto quase que como uma ode ao progresso científico. A imagem que me vem à mente é de uma pessoa que sobe num palanque e grita aos quatro ventos para todo mundo ouvir. Ouçam, irmãos e irmãs, o que eu tenho a dizer. Vocês não têm que ter medo de mais nada, vocês não têm que se apavorar com mais nada. O progresso bate à porta. Antes, nós dependíamos da queima de carvão, dependíamos da disposição do vento numa viagem de navio. Hoje nós temos grandes motores. Antes, nós tínhamos medo da escuridão. Hoje nós temos a lâmpada incandescente. Antes, nós tínhamos medo da morte. Mas isso não vai mais acontecer. Vocês não precisam mais temer a morte. Nós a derrotamos. Nós superamos. Nós temos algo mais poderoso do que a morte. Nós temos a eletricidade. No fim das contas, Frankenstein não é a história sobre um cientista louco que tem planos malucos. Não é a história sobre uma criatura hedionda que não tem dó nem piedade de ninguém. Não é a história sobre experimentos científicos que deram errados. Não. Ainda que a história trate desses assuntos e ainda que aparentemente pareça sobre isso, no fim das contas, Frankenstein é uma história que toca em cada um de nós. Porque o inimigo de Frankenstein, da história, o grande vilão, não é a criatura criada pelo cientista. Não.
O verdadeiro e grande vilão da história é o vilão de todo ser humano. Mais que isso, é o vilão, é o inimigo de todo ser que vive. O verdadeiro inimigo é a própria morte. E na tentativa de derrotar, de superar esse inimigo comum, de superar a própria morte, Frankenstein, Victor Frankenstein, acaba criando a criatura responsável pelo seu próprio flagelo. Na tentativa de superar a morte, de vencer a morte, ele cria a criatura responsável por trazer a morte à sua família. Você pode tirar disso tudo que a lição da história é sobre como ódio traz mais ódio, como morte gera mais mortes. E não está errado pensar assim. Só que uma lição igualmente importante que a gente pode tirar e refletir sobre a história de Frankenstein é sobre essa constante tentativa do ser humano de não apenas superar a si mesmo, mas de criar um trono para que ele possa sentar. A tentativa do ser humano de superar a própria criação. A tentativa do ser humano de se colocar acima da própria natureza. A tentativa falha, porém contínua, do ser humano de construir uma torre e, através dela, atingir os céus. E, infelizmente, não há o que fazer. Não tem absolutamente nada que tire do coração do ser humano esse desejo de vencer a morte, de derrotar o maior dos inimigos, o muro mais intransponível, o inimigo de todo ser que vive. Frankenstein, para além de uma simples história de ficção científica ou sobre uma criatura horrenda com um espírito vingativo, é uma história que toca em cada um de nós, porque ela fala sobre algo que é comum a cada um de nós. Se a gente parar para pensar, o grande enredo das nossas vidas, né, a literatura da humanidade, não só da humanidade, né, mas também de todo ser que vive, é marcado por um grande embate, por uma grande luta, que é a luta pela vida. E nesse sentido, né, se a nossa grande luta é a luta pela vida, então o nosso grande vilão, o maior vilão, o maior de todos, não poderia ser outro senão a própria morte. Esse é o grande vilão, que é comum a todos nós. Essa é a luta, que é comum a todos nós também. E essa dinâmica, né, de luta pela vida e luta contra a morte é algo que marcou toda a história da literatura. É só parar para pensar quantas histórias você já não leu, e eu também, né, que envolvem termos e questões como, por exemplo, imortalidade, eternidade, vida eterna, invulnerabilidade, rejuvenescimento, fonte da juventude, elixir da vida. Veja, no fim das contas, tudo se resume a duas coisas: luta pela vida e luta contra a morte.